da avaliação de aprendizagem em processo, nossa AP do segundo bimestre. Então, na questão 1, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Nós temos o quê? Uma câmera de segurança utiliza 130 megabytes para armazenar 1 minuto de filmagem. Qual gráfico melhor representa essa situação? Então, a gente tem o quê? Nós temos grandezas diretamente proporcionais. Conforme nós aumentamos os minutos de filmagem, nós aumentamos a capacidade do armazenamento também. Capacidade, talvez? A quantidade de vídeo armazenado, imagens armazenadas. Então, nós temos para 1 minuto 130, para 2 minutos 260, para 3 minutos 390 megabytes armazenados. Então, isso é o quê? Uma função do primeiro grau, uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau. O gráfico que representa esse tipo de função é uma reta. Uma reta nós temos na A, B, na C não, porque ele tá dormindo, de repente ele acorda. Na D ele tá uma reta, de repente ele torce o pé e dá uma quebradinha, então a C e a D não. E na E nós temos uma reta. Então, vamos analisar essas 3 retas que nos restam. Legal. Peraí. Então, olha só. Primeiro, nós temos minutos e megabytes. Então, nós temos o tempo e o armazenamento. Então, nós temos que saber quem vai ficar em qual dos eixos. Então, quem que é a variável independente? Independente é o que vai ficar no eixo horizontal, é o nosso X. Que nesse problema é o quê? Os minutos, é o nosso tempo. Então, a gente tem 1 minuto que vai influenciar na capacidade de armazenamento. 2 minutos que vai influenciar, tá vendo? 3 minutos. Então, o armazenamento depende do tempo. Então, o armazenamento é uma variável dependente, depende do valor do tempo. Então, quando é dependente, vai ficar no eixo vertical. Então, a gente já elimina aqui a alternativa B, que os minutos estão no eixo vertical, tá? Então, a gente fica com a A e com a E. O que tem diferente nessas duas? Só tem esse rabinho aqui, ó, tá vendo? Aqui começa do 0 e aqui tá para baixo do 0. Só que aí a gente pensa, o eixo horizontal não são os minutos? Quando ele passa aqui, ó, para baixo, eu tô querendo dizer que vai ter minuto negativo. Tem minuto negativo? Não, não tem minuto negativo, gente. Não tem minuto negativo. A gente não consegue voltar no tempo. Tá? Então, a alternativa correta é a letra E. Na 2, o gráfico que representa uma função diretamente proporcional entre grandezas é gráfico de uma função diretamente proporcional entre grandezas. Uma reta, função do primeiro grau. A letra A, não é uma reta não. Letra B, também não. Letra C, não é, ó. Reta constante, não é. Letra D é uma reta, letra D é uma reta. E a letra E? Não é. Então, a letra D, tá? Então, gráfico de uma função diretamente proporcional entre grandezas, reta. Daí, na 3, dos gráficos abaixo, aquele que representa uma função crescente do primeiro grau. Primeiro grau, reta. A é reta, B é reta. C não é reta, D não é reta. E também não é reta, certo? E não é reta. Então, a gente fica com a A e a B. Então, só resta saber qual das duas tem que ser crescente. Então, para ser uma função crescente, a nossa reta tem que subir. Os valores de x e de y devem aumentar proporcionalmente, tá? Então, olha lá. Então, quando aqui o nosso x era 0, né? Porque ele está exatamente em cima do eixo y. Então, nosso x é 0. Era menos 2. Depois, o nosso x é 1. E o valor de y, 0. 0 é maior que menos 2. Ai, não acredito, mas é. 2 aumentou de 1 para 2, o valor de x. E o valor de y, o que aconteceu? Aumentou também, ó. Ele é, acho que é da 2, um pouco mais que 2, ó. Então, aumentou, tá? Então, aqui ele era menos 2y, depois ele passou a ser 0 e depois ele era 2, ó. Menos 2, 0 e 2, aumentou. E os de x? 0, 1, 2, aumentou também. E na B?
Na B, o que aconteceu com os valores de x? Ó, os valores de x era menos 4 e 4 aproximadamente para y, ou era 4 exatamente, tá? Depois, menos 2 e 2. Menos 4 é menor do que menos 2. Menos 2 é maior que o menos 4. Pois é. Depois, 0 e 0. Aí, vamos pro lado positivo, então. Vocês não estão acreditando. Eu sei que vocês não estão. Estou vendo a cara de vocês. Vocês não estão acreditando. Então, o nosso x é 2. Quando o nosso x era 2, o nosso y é menos 2. E quando o x é 4, ó, 2 é menor do que 4. Então, 4 é maior do que 2, então tá aumentando. Quando era 4, era menos 4. Menos 4 diminuiu, ó. Menos 2, menos 4, tá ficando menor. Então, isso aqui é uma função decrescente, tá? Então, a resposta correta é a letra A. 4. No gráfico abaixo, para quais valores de x estão representados o crescimento da função do primeiro grau? Crescimento, tá? Então, a reta tem que estar subindo, crescendo. Então, ó, tá aqui 1 e 2 e tá aqui, ó, 4 e 5, né? Aqui é constante e aqui também é constante. Então, tem que procurar 1 e 2 e 4 e 5, ó. Entre 1 e 5, não, porque é entre... Não. Entre 1 e 2 e 4 e 5, entre 1 e 5, não, tem essa parte constante aqui. De 1 a 5 e de 4 a 5, não, 4 a 5. De 1 a 5 e 4 a 5, não, porque tem essa constante aqui no meio. Entre 1 e 6, está aqui no meio desses, mas tem constante. Então, letra B. Observe os gráficos a seguir. Entre esses gráficos, aquele que expressa uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado de outra são os itens... Enroscar aí, né? O que é ao quadrado? O quadrado de outra grandeza. Então, quando a gente tem uma função do primeiro grau, o nosso expoente está elevado a 1, né? Primeiro grau. Quando a nossa função é do segundo grau, o nosso expoente está elevado a 2, que a gente também fala que está elevado ao quadrado. Quando a gente tem uma função elevada ao quadrado, nós temos uma função do segundo grau. E o gráfico da função do segundo grau é o quê? Uma parábola. Então, quando a gente fala o quadrado de uma grandeza, quer dizer que a gente pegou uma grandeza e elevamos ao quadrado, elevamos a 2, a segunda potência, tá? Então, quais os gráficos? Ó, parábola, 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 reta. Então, é 1, 2 e 3. Na questão 6, entre os gráficos abaixo, aquele que melhor representa uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra. De novo, quadrado de alguma grandeza, parábola. A não é parábola, B não é parábola, C não é parábola, D é uma parábola, E não é parábola. Então, alternativa D. Dada a função y igual a x ao quadrado definida em R+, ou seja, só os reais positivos e os reais positivos. A situação que representa essa função é... Olha lá, então a gente tem uma grandeza e o quadrado da outra. O preço a pagar... Cliquei aqui, cuidado na hora de clicar, esqueci de mudar, hein? O preço a pagar por Y litros de refrigerantes depende do valor X do litro desse refrigerante. Então, eu vou pegar o quê? O valor que eu vou pagar depende do valor, né? Do litro. Então, para 1 litro, R$2. Então, eu vou pagar R$2 por 1 litro. Para 2 litros, eu vou pagar R$4. Eu estou elevando alguma coisa ao quadrado aqui? Não, tá? O tempo gasto para pintar um determinado apartamento depende do número Y de pessoas que irão pintá-lo. Então, o tempo depende do número de pessoas. Então, se eu tiver uma pessoa, eu vou ter um tempo. Se eu tiver 2 pessoas, um outro tempo. Eu estou elevando alguma coisa ao quadrado? Não. Vamos supor, então, que eu pegue o tempo e o número de pessoas. Então, uma pessoa demora 1 hora. 2 pessoas, 2 horas. Ou meia hora. É inversamente proporcional. Uma pessoa,
1 hora. 2 pessoas, meia hora. Essas são inversamente proporcionais, mas tem mais gente, vai demorar mais. Presta atenção. A área y, olha lá, a área y de um quadrado depende da medida x de seu lado. Quando a gente vai calcular a área de alguma coisa, a gente não faz o quê? A área de um quadrado, a área de um quadrado, não é de qualquer coisa, a área de um quadrado, não é lado vezes lado? Lado vezes lado, não é lado ao quadrado? Então, a área vai depender do quê? Da medida x do lado do quadrado. A idade de uma mãe em relação à idade x de seu filho. Então, se eu tenho a idade da mãe, toda vez que eu elevo a idade do filho ao quadrado? Não, né? Não, isso não é verdade. Poderia ser, porque hoje o meu filho tem 5 anos. Se eu elevar ao quadrado, é 25. Acho que é essa a minha idade. Mentira, não é essa a minha idade. Mas tudo bem, não falemos mais de idade. Ai, tem uma outra... não. O perímetro y de um quadrado depende da medida x do seu lado. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Quando a gente soma os lados, a gente está elevando alguma coisa ao quadrado? Não, a única coisa que eleva ao quadrado aqui é a área do quadrado. Então, toma cuidado quando vocês clicam fora, viu? Clicou fora? Eu tinha clicado fora. Clicou fora. Dependendo, ó. É perto, ó. Tá vendo? Letra C. Letra 8, número 8. Um corpo em queda livre tem a altura da queda proporcional ao quadrado do tempo de queda. Então, o quadrado do tempo. Então, eu sei que a gente tem que ter o tempo ao quadrado. Ó, o quadrado do tempo de queda. A altura é proporcional ao quadrado do tempo da queda. Então, o tempo está ao quadrado. Sendo G sobre 2 a constante de proporcionalidade. Ó, constante de proporcionalidade é essa. Onde G é a aceleração da gravidade. Veja a tabela abaixo. Essa daqui parece complicada, mas ela estava simples, tá? Então, essa é a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade vai ficar junto com quem? Com o tempo ao quadrado, certo? Então, olha só. O que foi feito aqui? Ó? O tempo 1, 2, 3 e o tempo t. A altura, G sobre 2 vezes 1 ao quadrado. G sobre 2 vezes 2 ao quadrado, G sobre 2 vezes 3 ao quadrado, e assim por diante. Qual que é essa daqui, ó? Não é o quadrado do tempo? Quem que está sendo elevado ao quadrado aqui? Não é o nosso tempo? Então, aqui, ó, o tempo quer dizer que eu estou substituindo ele aqui, ó, né? O tempo não é esse daqui? 1, 2, 3. Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3. Se for um tempo t, isso daqui não vai ser substituído por t? Então, ficaria G sobre 2 vezes t ao quadrado. Vamos procurar? T ao quadrado igual a altura vezes G sobre 2. A altura é o que eu estou obtendo. H ao quadrado, não, é o tempo ao quadrado. Nem A nem B. Opa, aqui eu tenho um tempo ao quadrado. Olha que interessante. Ó, G sobre 2 vezes T ao quadrado. G sobre 2 vezes T ao quadrado. Olha, muito interessante essa. Vou deixar ela aqui, que eu acho que é essa. Depois, t ao quadrado sobre 2 igual a g sobre 2. Falou alguma coisa do quadrado do tempo sobre 2? Não. E mesmo que eu passe esse 2 para cá, ficaria só igual a g, ó, né? Passa multiplicando esse 2, ó. Ficaria 2g sobre 2, 2 dividido por 2, só 1g. Então, ficaria t ao quadrado igual a g. Opa, tem um outro aqui. H vezes T ao quadrado igual a G sobre 2. O tempo está ao quadrado. Vamos isolar esse tempo? Se esse tempo está multiplicando com a altura, ele vai passar aqui embaixo só, né? Ele vai passar dividindo isso daqui, né? Então, vai ficar G sobre 2, todo mundo dividido por T ao quadrado. Quando a gente divide isso daqui por T ao quadrado, a gente vai inverter, não é? Deixa eu colocar aqui, ó, pra gente fazer. Cadê a caneta? Então, a gente tem o quê? H vezes T ao quadrado. H vezes T ao quadrado igual a G sobre 2. Igual a G sobre
2, né? Então, eu vou passar esse tempo ao quadrado que está multiplicando, dividindo, porque eu quero saber a altura, então vai ficar g sobre 2, como é uma fração, vou escrever assim, ó, dividido por t ao quadrado. Aí vai ficar o quê? Esse aqui, g sobre 2t ao quadrado, ó. Tá aqui embaixo, no denominador, não pode ser, por quê? Cadê o trem? Porque olha aqui, ó, o tempo, aqui a tabela, o tempo não tá aqui embaixo, ele tá do ladinho, tá multiplicando a gravidade dividida por 2, então não pode ser. Então, a alternativa correta é essa daqui, ó. Exatamente como tá aqui em cima, ó. Olha só. G sobre 2 vezes t ao quadrado, ó. G sobre 2 vezes alguma coisa ao quadrado. Quem que é esse alguma coisa? O tempo. E por quê, ó? O tempo, ó, não é tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo t. Coloca o t aqui, ó, no lugar do 1, 2 e 3. Tadã! 9. De todos os retângulos de perímetro igual a 60 centímetros, o de área máxima será... Então, para fazer isso daí, a gente tem que pensar dessa maneira aqui, ó. Retângulo. Então, a gente sabe o quê? Que ele tem esses dois lados iguais e esses dois lados iguais, certo? Então, vamos supor que esse lado a gente vai chamar de x, tá? E esse lado, y, tá? Então, a gente sabe o quê? Que a soma dos quatro dá 60 centímetros, que é o perímetro. Então, a gente tem x mais y igual a 60. Então, x mais x, 2x, e y mais y, 2y, que é igual a 60. Então, eu vou deixar esse y em função de x, tá? Então, eu vou isolar ele, ó. Então, vai ficar 2y igual 60, esse 2x passei para o outro lado com operação inversa. E esse 2 que está multiplicando, o y vai passar dividindo, tá? Para dividir por esse 2, a gente tem que dividir o 60 por 2 e o menos 2 por 2 também, tá? Eu não poderia, por exemplo, se aqui fosse 60 menos x, dividir só o 60, tá? E sumir com esse 2. Ele teria que ficar indicado aqui daí x sobre 2, tá? Então, ó, 60 dividido por 2, 30, e menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, fica menos 1x. Então, o valor de y é isso daqui, ó. Então, 30 menos x é o valor de y. Como ele quer saber a área, tá? A área, o que a gente faz? A área é a base vezes a altura. Então, a base vezes a altura. Então, a área vai ser o quê? Base, 30 menos x vezes a altura, que é x. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Tchum e tchum. Tá bom. Aí ficou 30 vezes x, 30x, e x vezes x ao quadrado. Menos com mais, menos. Então, menos x ao quadrado. Então, quer dizer que a área é igual a esse daqui, 30x menos x ao quadrado. O que é esse daqui? Uma equação do segundo grau, não é? Então, vamos pensar lá na nossa parábola. Como o nosso A, ó, ele é menos 1, então quer dizer o quê? Que essa concavidade vai estar voltada para baixo. Então, quer dizer que ela tem um ponto de máximo. Que como a gente está falando da área, então a gente tem uma área máxima. Quem que determina esse ponto máximo? Tá? Vai ser o nosso quê? A gente tem aqui o x do vértice. Então, a gente vai fazer menos b sobre 2a. Quem que é o nosso b? Nosso b é 30. Então, é menos, que é da fórmula, o b, que vale 30, sobre 2 vezes a. Quem que é o a? Menos 1. Então, vai ficar menos 30 sobre menos 2, ó, 2 vezes 1, 2, mais com menos, menos. Menos com menos, mais 30 dividido por 2, 15. Esse valor é o valor do x. Por que a gente está calculando o x do vértice? Porque a gente tem o x aqui, ó, tá vendo? Então, a gente quer o valor do x,
que é a medida do lado. Ou seja, esse valor que a gente encontrou aqui vai ser a medida do lado para ter a área máxima. Então, tá aqui, ó. Para ter a área máxima, o retângulo deve possuir o lado medindo 15, que é o x do vértice, tá? Para ter uma área máxima, ele tem que ter o lado medindo 15, tá? 10. Uma empresa produz certo tipo de peça que tem seu custo definido pela função c de x igual a 2x² menos 80x mais 3.000. A quantidade de peças x que deve produzir para que o custo seja mínimo. A quantidade de peças x para que o custo seja mínimo. Ó, ela já falou tudo que tem que fazer aqui, ó. Quando a gente fala em máximo e mínimo, a gente tem que pensar o quê? Nas coordenadas do vértice. Por quê? Porque é uma equação do segundo... é uma função do segundo grau, ó, o quadradinho aqui, ó, 2x². Então, quando a gente fala em máximo e mínimo numa função de segundo grau, a gente tem o quê? Que pensar nas coordenadas do vértice, tá? Então, ele quer saber a quantidade de peças para que o custo seja mínimo. Então, ele quer o quê? O x do vértice. Por quê? Porque ele quer a quantidade de peças x para que o custo seja mínimo. Então, a gente vai ter uma quantidade de peças que esse custo vai ser mínimo. Então, ele já quer o x do vértice. Como que a gente calcula o x do vértice? Ai, por que você não vai embora? Então, o x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. O y do vértice é o menos delta sobre 4a. E o x daqui. Quem que é a, b e c na nossa função? A, o cara que acompanha o x, é 2, não é 2x. Não é 2x, é só o 2. Quem que é o b? Menos 80, não é menos 80x, é só o menos 80. E o c, 3.000. Então, a é 2 e o b, menos 80. Então, a gente tem o quê? Que o x do vértice vai ser igual menos, que é esse menos da fórmula, o menos 80 sobre 2 vezes a, que é 2. Então, olha lá. Menos com menos, mais 80. E 2 vezes 2, 4. Se quiser, não precisa pôr esse mais aqui, tá? E quanto que é 80 dividido por 4? 20. Então, precisam ser produzidas 20 peças para que esse custo seja mínimo. Olha lá, letra C. Falo que é a letra C. O triplo do antecessor de um número natural mais 18 é igual a 42. Qual é esse número? A equação algébrica que melhor representa esse problema com sua respectiva solução é o triplo vezes 3 do antecessor de um número natural. Então, a gente não sabe quem que é esse número. Se a gente não sabe quem que é esse número, é x. Então, vamos montar aqui esse probleminha. Então, a gente tem o quê? O triplo, que é vezes 3, de um número natural, x. Só que não é de um número natural, é do antecessor desse número. Então, vamos fazer uma observação aqui, ó. Pronto. Então, se a gente tem um número 4, o antecessor do 4 é o 3. O que a gente fez aqui, ó, pra gente estar no 4 e obter o 3? A gente não tirou 1? Não fizemos menos 1? 4 menos 1, 3. Se a gente não sabe quem que é o número x. Para a gente ter um número anterior a ele, a gente não tem que tirar 1. Então, o número anterior dele vai ser x menos 1. Então, o antecessor, x menos 1. O triplo do antecessor de um número natural. Lindo, adoro essa parte. Mais 18 é igual a 42. Mais 18 igual a 42. Olha que legal, ela vai aumentando. Acho demais esse programa. Obrigado, Marcos, do Centro de Mídias, que falou, Marcão é fogo. Então, vamos resolver esse trem aqui. Aqui, multiplica, distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 18, igual a 42. Aí, ó, termos semelhantes. Menos 3 mais 18. O x a gente não pode, porque aqui tem x e aqui não tem. Eles não têm. Romeu e Julieta.
Como que era o nome das famílias? Capuleto. 3x menos 3 mais 18 mais 15, não é? Eu tenho 18, gastei 3, fiquei com 15, igual a 42. Aí nós temos 3x igual a 42 menos 15, né? Vou passar esse 15 para o outro lado. 3x igual a 42 menos 15, quanto que dá? 27? 27 igual 27 dividido por 3, x é igual a 9. E qual que é a alternativa? Então, a função ficou o quê? 3 vezes x menos 1 mais 18 igual a 42. Ah, aqui ele usou n. É só trocar, ao invés de x, é n. Então, aqui a gente tem 3n mais 18 igual a 42. Só que deu n igual a 8. O nosso n deu 9. Então, não é. 3n mais 18 igual a 42, onde n vale 20? Não. N mais 18... Ah, esses aqui nem são, né? Oh, presta atenção. É menos 1, x menos 1. Ai, que loucura. Melhor eu gravar outro dia. Ah, tá aqui, ó. 3 é a D ou a E. Olha lá. D. Olha lá, 3n menos 1